Um conceito muito importante que a gente vai usar também, falando de conteúdos aí de quinto e sexto ano, são as frações. Até agora, nós tínhamos trabalhado com números inteiros. O que quer dizer isso? A gente fazia contas, soma, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros. Então, por exemplo, eu tenho 2 canetas e cada uma custa R$3. E aí eu quero saber quanto que eu paguei por essas canetas. Então, a gente trabalhava com números inteiros. Eu tenho aqui na minha mão uma caneta, certo? E aí, quando a gente trabalha frações, a gente vai trabalhar com partes de um inteiro, tá? Vou pegar, por exemplo, uma caixinha que eu vou guardar maquiagem, que eu vou guardar bijuteria, certo? E aí essa caixa, ela é uma caixa, ela é um inteiro. Só que eu quero guardar várias coisas de forma organizada. O que eu vou fazer com essa caixa? Eu vou dividir ela em 4 partes iguais. Então, agora, dentro desse único inteiro que eu tinha, eu tenho 4 pedacinhos. E aí, supondo que aqui eu vou colocar meus brincos, aqui meus anéis, minhas pulseiras e meus colares. Então, eu peguei um único inteiro e dividi em 4 partes. Aí, eu vou pensar nisso aqui agora como partes de um todo. Então, se eu tiver 4 partes, eu tenho a caixa toda. Mas eu quero saber, por exemplo, quantas partes eu reservei para guardar os meus brincos. Eu reservei uma das 4 partes que eu tinha, certo? E aqui para anéis, eu reservei mais uma das 4 partes que eu tinha, ok? Vou dar outro exemplo. Supondo que hoje, sexta-feira à noite, eu vou pedir uma pizza aqui na minha casa. E aí, essa pizza ela é grande e tá porcionada em 8 fatias. Gente, o meu desenho, ele não tá em fatias iguais, mas elas deveriam ser iguais, tá? Se eu tivesse fazendo no papel e tudo mais, a gente vai considerar que todas essas fatias são iguais. Aí estava na minha casa, eu, a minha mãe e a minha irmã, tá? Nós comemos cada uma 2 pedaços. E aí eu quero saber quantas partes a gente comeu da pizza. Então vamos lá. A minha pizza é o meu um inteiro. Ela veio dividida em 8 partes. Eu comi 2, minha mãe 2 e minha irmã 2. Então, nós comemos 6 partes dessa pizza. Sobrou 2 partes. Tá?
Então, no conceito inicial de fração, a gente precisa pensar nisso aqui. A pizza é um inteiro. A gente pegou ela e redividiu em várias partes, ok? E aí, assim como a gente trabalhava com os números inteiros, com operações matemáticas, na fração nós podemos fazer a mesma coisa. Então, supondo que eu tenho aqui meio mais meio, e eu quero saber quanto que vai dar isso. Metade de um bombom mais metade de um bombom, a gente sabe aí até pela prática, pela aplicação do dia a dia, que daria um bombom inteiro, tá? Só que eu vou trabalhar com as operações explicando cada uma. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, soma. Na representação de fração, eu coloco na parte de cima as partes que foram comidas, que foram compradas, que foram usadas. E embaixo, o meu total. Dentro de frações, é muito importante a gente saber o nome dos termos. Então, o de cima é o numerador e o de baixo, denominador. A primeira opção que a gente tem de soma é somar partes que têm o mesmo denominador. Então, por exemplo, eu quero somar 1/4 mais 2/4. Os denominadores são iguais. Então, eu simplesmente somo os numeradores e passo a ter 3/4, certo? Vou pensar aqui em duas caixinhas. Em uma delas, eu tenho 1/4 preenchido. E na outra, eu tenho 3/4 preenchidos. Então, eu tenho 1, 2, 3. Ó, desculpa, gente. Na outra, eu tenho 2/4 preenchidos. Tá? Então, eu tenho 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Isso aqui, se eu fosse transferir para um único desenho, eu ficaria com 3/4. Beleza? Porque eu tenho partes iguais. Eu peguei ali duas caixinhas e dividi elas em partes iguais. Então, eu simplesmente somei esse pedacinho com os outros pedacinhos. A outra opção que eu tenho é ter denominadores diferentes. Supondo que eu tenho 2/6 mais 1/5. Gente, se eu tenho 2/6 mais 1/5, eu dividi uma em 5 partes e a outra em 6 partes. Eu não posso simplesmente somar isso aqui e isso aqui, porque eu dividi em partes diferentes, tá? Esse aqui, se a gente pensar que aqui tem 6 partes e eu peguei aqui 2/6 e aqui eu peguei 1/5, eles ocupam tamanhos diferentes e aí eu não posso simplesmente somar. O que eu faço? Primeiro passo, multiplico os denominadores, tá? Vou fazer aqui embaixo.
6 vezes 5, 30. Depois, a gente vai pensar numa borboleta, nas asas da borboleta. Eu vou multiplicar o primeiro denominador com o primeiro numerador com o segundo denominador, formando uma asa aqui de borboleta. Multiplicar o primeiro numerador vezes o segundo denominador. Aqui no meu exercício, eu vou ter 2 vezes 5, 10. Terceiro, eu vou multiplicar o segundo numerador com o primeiro denominador. Então, eu vou completar a outra asa da borboleta. 1 vezes 6, 6. Tá? Por que eu fiz essa estrutura aqui? O próximo passo é somar os novos numeradores. Então, eu fiz a multiplicação aqui de uma asa, encontrei 10. Depois, eu fiz a multiplicação da outra asa, encontrei 6. Agora, eu vou somar esses numeradores. E, por último, o resultado. Certo? 10 mais 6, 16. Sobre 30. Então, eu peguei ali um quadrado que era 6 partes e o outro quadrado era 5 partes. O que eu fiz na hora que eu falei que agora eu tenho 30 partes ao invés de 6 e 5? Eu encontrei um número que eu pudesse dividir esses quadrados, redividir esses quadrados, e eles ficariam com partes iguais. Então, agora, esse quadradinho aqui, eu faria uma nova divisão nele. E esse daqui, uma nova divisão nele também. E aí, eu ia ter que esses quadradinhos aqui, esse um quadradinho desse é exatamente igual a parte encontrada aqui em cima. E aí, agora eu posso simplesmente somar as partes, ok? Isso é a soma. Inicialmente, é muita novidade. Mas, seguindo esse passo a passo, não tem como errar a resolução, ok? Beleza, isso é a soma. Agora, para subtração, é esse mesmo raciocínio. Então, eu não vou fazer o desenho, tá? Eu vou só pôr o raciocínio. Aqui o T, que é o denominador. Os nomes não mudam, não. Na subtração. Eu tenho a mesma coisa. Eu posso ter, por exemplo, denominadores iguais. Aí eu tenho 5 sextos menos 2 sextos. Se os denominadores são iguais, o que a gente faz? Só efetua a operação aqui em cima. Soma ou subtração. 5 menos 2, 3 sextos, certo? E pode acontecer denominadores, subtração de denominadores diferentes. Então, supondo que eu tenho 4 décimos menos 2 quintos. Vou fazer agora sem escrever.
Qual que é o primeiro passo? Multiplico os denominadores. 10 vezes 5, 50. Agora, eu vou multiplicar as asas da borboleta. Vou mudar o número aqui, gente. Peraí. Aqui vai dar 0. Vou fazer o 4. Era 4 décimos, agora é 6 décimos, tá? 6 vezes 5, 30. Menos 2 vezes 10, que é a outra asa da borboleta, 20. E o sinal aqui é negativo. Ó, é de subtração, desculpa. Antes era soma, agora é subtração, tá? 30 menos 20, 10. Eu tenho 10 50avos, beleza? Então, a soma e a subtração, os processos são muito parecidos. O que vai mudar é o sinal, tá? Agora, a gente vai falar de multiplicação e divisão. Eu não falei que tudo que a gente faz com os números inteiros, a gente pode fazer com a fração? Então, na multiplicação, ela é bem facinho também. Supondo que eu tenho 1/6 vezes 4/5. A multiplicação, a gente vai fazer reto. Multiplicação reta. 1 vezes 4, 4. 6 vezes 5, 30. 4 30avos. Vou dar outro exemplo. 7 décimos vezes 2/3. No multiplico reto? 7 vezes 2, 14. 10 vezes 3, 30. A multiplicação ela é super tranquila, não tem como errar. É só pensar que eu vou reto. Fui reto aqui, certo? Ok. Se você teve dificuldades aqui, volta o vídeo, me contacta, me manda um e-mail, entre em contato comigo, porque a divisão, ela tem bastante informação, tá? Último passo aqui das operações básicas com fração, divisão. Supondo que eu tenho 4/3 dividido por 2/5. Pode aparecer assim, ou 4/3 dividido por 2/5. Como que a gente resolve isso aqui? A gente sempre vai conservar o numerador. O numerador ou a primeira fração. Depende como que você escreveu, tá? Então, aqui, ó, nessa primeira representação, aqui é o meu numerador e aqui é o meu denominador. Nessa segunda representação, aqui é a minha primeira fração e aqui é a minha segunda fração. Nela, a gente não mexe, tá? A segunda, a gente mexe. Inverter o denominador. Ou a segunda fração. E aí, tem uma novidade aqui. O que era divisão,
vira multiplicação. A divisão vira multiplicação. O que isso quer dizer? O primeiro eu não vou conservar, então eu vou ter 4 terços. O que era divisão vira multiplicação. Vezes. O que eu vou fazer com a segunda? Ou com o denominador, depende de como eu representei. Inverter. Quem estava em cima vai passar para baixo. Então, o que era 2 sobre 5 vai virar 5 sobre 2. E a multiplicação é facinho. É só multiplicar reto. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 2, 6. Certo? Então, tem que ter muito cuidado na divisão. Da mesma forma que a soma e a subtração, com denominadores diferentes, a divisão tem um passo a passo aqui que a gente não pode deixar de seguir. Vou dar outro exemplo de divisão. Eu tenho 2 oitavos dividido por 4 nonos. Ou 2 oitavos dividido por 4 nonos. O que eu faço com essa aqui? Repito. 2 oitavos. E a de baixo? Ou a segunda fração? Inverto. Se era 4 sobre 9, vai virar 9 sobre 4. E o que era divisão? Vira multiplicação. E a multiplicação é bem fácil. 2 vezes 9, 18. 8 vezes 4, 32. 18 32avos. Beleza? Então, isso aí é o básico de frações. O que é uma fração e as operações básicas para a gente poder fazer, tá? De desafio, eu vou deixar um exemplo aqui de cada. E aí, vocês podem me mandar a resposta por e-mail ou postar embaixo no vídeo, beleza? Então, vamos lá. Vou colocar um exemplo de cada. Uma coisa que eu não falei é a nomenclatura de fração, que aí vocês têm que saber também, estudem essa parte. E aí uma outra coisa que é importante, que eu não fiz em nenhum dos exemplos, é a simplificação de frações. Então, ali nas minhas divisões, multiplicações e soma, a gente poderia ter simplificado o resultado, tá? Que é uma parte bem trabalhada em fração também. Por exemplo, uma fração que é 2 sextos, eu posso pegar aqui, encontrar um número que divide o numerador e divide o denominador. Se eu encontrar um número que divide os dois, eu posso simplificar. Então, 2 dividido por 2 e 6 dividido por 2. 2 por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Eu posso falar que 2 sextos é equivalente a 1 terço.
beleza? Posso fazer essa simplificação. Então tá, agora aqui, deixa eu ver, mais um exemplo de subtração com denominadores diferentes. Deixa eu só conferir se vai dar certo isso aqui. Dá. Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais de frações, que isso ajude vocês, pelo menos com as dúvidas básicas, né? Que vocês possam ter dessa matéria. Caso não tenha compreendido alguma coisa da forma que eu fiz, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em regravar um vídeo ou te mandar de outras formas, que seja por escrito o conteúdo, para que vocês aprendam mesmo, de fato, os conteúdos. Então, estão aqui. Deixei um exemplo de cada. Vocês podem ficar à vontade, resolva e me manda, tá? Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês e contem comigo.